Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Tô trazendo uma obra nova aqui pra vocês e eu espero que vocês gostem. Então já tá com aquele dedo no like, pois vai ajudar bastante o canal. E se você é novo por aqui, se inscreva. Então, sem muita enrolação, simbora pro vídeo! Vamos nessa! A nossa história começa com a arte imperial desse continente. Ela é transmitida através de uma lenda, e essa lenda é do catálogo das 9 receitas, escrita pelo antigo mago imperador. E o antigo rei demônio, que era o ser mais forte nesse continente, então o seu conhecimento foi passado para um livro, e esse livro foi dividido em todo mundo. O nome desse livro era o livro dos 9 segredos, e ao praticar esse livro, você pode alcançar o mundo do céu e da terra, que está na palma de sua mão. Só que agora esse livro, ele está nas mãos do mago imperador. Seu nome é Zui Fan. E olha a cara desse maluco. Caralho, o maluco é brabo. Só que a informação dele está com esse livro, ela é vazada. E agora, ele é o alvo de todos os artistas marciais por causa desse pequeno livro. E olha a cambada de nego vindo para o castelo dele. Já avisei que vai dar merda isso. Nesse momento, um maluco ele sai correndo em direção ao seu mestre. E o nosso brabo ele tá sentado lá no seu trono. E o cara já chama logo a atenção dele, falando que a tropa da montanha foi penetrada e todos estão capotados. E esse é o seu discípulo, Zhao Sheng. E ele fala que está preocupado com os 7 imperadores que logo vão chegar nesse lugar. Só que nosso brabo fala para ele não entrar em pânico, pois nem os 7 imperadores são páreos para a força dele. Porra! Então ele convida seu discípulo para dar uma olhada nesses caras. E quando ele chega lá fora, tem uma tropa Ctrl+C, Ctrl+V gritando para ele entregar o livro. E o nosso caboclo só chama eles do que são, insetos, e pergunta como eles ousam desafiá-lo. Nós somos muito burros. Então ele sai da montanha e os malucos já falam para ter cuidado, pois o nosso brabo ele tá vindo com tudo. E o maluco sai rasgando esses figurantes como se não fosse nada. E ele faz isso com um sorriso no rosto. Mas de repente, alguém chama a atenção dele e fala que não vai deixar ele sair desse lugar com vida. E nosso cabo ele fica feliz, pois já estava cansado de esperar. Então ele só vai na direção desses caras. E eles são os 7 imperadores. Eles são tão figurantes que só um tá desenhado direito. E um dos malucos fala para ele entregar o livro. Se ele fizer isso, vai poupar sua vida. O nosso bravo fala que ele é o chefe das 8 realezas, reconhecido pelo santuário. E mesmo que todos se juntem, ninguém vai poder derrotar ele. E pergunta para eles por que eles se dão ao trabalho de procurar suas mortes. Caralho, cuzão! O doidão pergunta se ele sabe em qual situação ele está se encontrando. E diz que o nosso brabo, ele é inimigo do santuário. E pergunta se ele acha que não tem ninguém mais forte do que ele nesse lugar. E o doidão cintilante chama a atenção do nosso garoto. E fala que esse livro é uma relíquia sagrada do antigo imperador. E já pede novamente para entregar o livro. E o discípulo do Prota fala para ele que isso não é bom, pois esse carinha que acabou de falar é o imperador mais forte da Terra Sagrada. Mas o Prota tá cagando para isso. E ele diz, já que todos falam que eu sou inimigo da Terra Sagrada, então eu vou virar o vilão e vou destruir todos vocês. Só que de repente, uma peixeira atravessa o peito dele e nosso brabo ele fica surpreso. Isso foi tão inesperado e quem fez isso foi o vagabundo do discípulo dele e disse para ele desistir, pois a hora da morte dele tinha chegado. E nesse momento, o nosso brabo ele olha para esse vagabundo e descobre quem foi o dedo duro que vazou a informação. E o cara tão sem vergonha que nosso prota cuidou desse maluco desde sua infância e ensinou tudo a ele, e é assim que ele retribui todo esse ensinamento. Com um sorriso no rosto, fala que mesmo ele sendo mestre dele, ele não deveria ter usado o livro sozinho, pois o prota até impediu ele de ler esse livro, e foi por esse motivo que esse cagão traiu o nosso brabo. O maluco tá pouco se preocupando com isso, e já arranca a peixeira das costas do nosso garoto, mas o nosso brabo não vai deixar isso barato, e já grita para todo mundo ouvir: Eu quero é sexo! Já que ele não pode ficar com o livro, ninguém mais vai ficar, e ele vai destruir seu corpo e o livro junto. E todo mundo já percebe o perigo, pois ele vai se autodestruir, e eles têm que se proteger. E com isso, o brabo se explode, e os malucos correram. Mas de repente, uma alma, ela tá vagando pelo céu noturno, e em um certo lugar, tem 3 corpos esparramados pelo chão. E essa alma que tava vagando, escolhe um deles, e entra nesse corpo. Quando esse corpo abre os olhos, ele fica se perguntando quem é esse cara, e se esse é o seu corpo novo. O maluco pensa que não esperava renascer no corpo desse garoto. Então ele se levanta para sair logo desse lugar. Mas de repente ele escuta um barulho e se vira para olhar o que é. E quando ele se vira, ele vê 2 cachorrinhos. E os malucos estão babando, ó. E eles estão esperando um momento para atacar. Mas
mas o nosso brabo não tá com muita paciência para isso agora. Os totó vão pra cima dele com tudo, mas esse maluco só dá essa olhada para esses totó. E os totó cagaram nas calças. E assim eles saem correndo. Então o Prota decide sair desse lugar. Mas quando ele tá saindo, o maluco perto de uma árvore chama a atenção dele. E o nome da pessoa desse corpo é Zufan. E esse doidão pede para ele salvá-lo. O Prota já pensa que esse deve ser alguém que o dono desse corpo conhecia. E já olha direito, vendo que seu poder está na segunda camada. E como ele tá na beira da morte, ele vai procurar uma utilidade melhor para esse poder. Então ele decide absorvê-lo. Ele pega na cabeça desse maluco e o doidão pergunta o que ele tá fazendo. E vendo essa situação, ele percebe que a pessoa que está na frente dele não é Zufan e pergunta quem é ele. Irineu, você não sabe nem eu. E nosso doidão, com esse sorriso, fala que ele está certo. Ele não é Zufan, e sim o Mago Imperador, Zuifan. Então ele usa a técnica secreta daquele livro, chupada dimensional, e já começa a absorver a alma desse maluco. E o doidão só fica gritando de dor. Então amanhece, e o nosso brabo tá lá meditando. E o maluco só virou essa caixa de ossos. E no registro do livro, a habilidade que ele usou é a técnica mais alta dos demônios, que rouba a alma e a força do inimigo para deixar o usuário mais forte. Só que para isso, você precisa trabalhar duro, para que essa força não tenha nenhuma rejeição. E primeiro ele vai ter que evocar esse poder antes que ele possa ser absorvido. E o nosso brabo, ele faz isso. E quando ele termina, ele pega o pano desse cadáver e já bota em seu corpo. E como já amanheceu, e ele não estava esperando que absorver o poder dele fosse durar a noite toda, então ele já dá aquela testada no novo poder dele. E assim ele mira na pedra que está na frente dele. E essa pedra é totalmente destruída. E quando a poeira abaixa, nosso maluco ele tá sorrindo. E ele declara nesse momento que vai detonar o Imperador da Espada, pois logo logo ele vai alcançar eles e vai capotar tudinho. E quando ele voltar, a Terra Santa vai ser o túmulo para cada um deles. E o corpo desse garoto ele foi restaurado do zero para a quinta camada. E enquanto ele tá saindo desse local, ele fica pensando isso, pois parece que vai demorar bastante tempo até que ele possa retornar para a Terra Santa. Então ele para em uma árvore, pois ele escutou um barulho, e quando ele vai olhar, tem uma coisa, tem um aglomerado de gente lá embaixo. E um maluco com a espada tá falando que a família San são traidores, pois essa família enganou eles. E esse cara é o Pang Tonglin, guardião principal da família Lu. Vamos chamar ele de Caboclo. Um dos malucos fala para o Caboclo que aconselhou ele para não saber sobre os assuntos da família. E esse doidão conhece esse cara há anos, pois eles trabalhavam junto. Então vamos chamar ele de figurante de azul. E eles estão de frente para essa galera. E a discussão tá grande, pois eles estão querendo a arte marcial espiritual da família Lu. Só que essa garota fala que nunca vai entregar esse segredo, mesmo que ela morra. E esse pirralho aqui, vamos chamar de pirralho mesmo. Ele tá falando para sua irmã não tentar parar ele, pois ele quer capotar cada um desses caras. E o Prota tá lá em cima, vendo que essa galera tá com problema, e pensa que esses outros malucos são apenas bandidos. E quando ele lembra de bandidos, família Lu, ele sente alguma coisa, e pergunta qual é a relação dessa família com o ele atual, e decide que é melhor sair desse lugar. Mas quando o nosso brabo ele tá saindo, ele sente uma dor em seu peito, e ele já se pergunta logo, que diacho tá acontecendo? E o que está machucando o nosso brabo é seu coração. E ele tá se perguntando o que foi que aconteceu, e se esse é o efeito de seu treinamento, e pergunta se a magia dele não é adequada a esse corpo, ou se esse corpo não é adequado para a cultivação, e pergunta se essa criança ela é um lixo. Então ele para um momento e pensa, o coração dele está normal, a sua função meridiana está normal também, a respiração está normal, e tudo em seu corpo está normal. E ele está se perguntando o que de acho está errado. Então ele lembra de um momento atrás, quando ele encontrou aquele pessoal, e depois que ele viu a cara daquela senhorita Lu, a dor desapareceu. E quando ele falou que ia deixar ela lá, o peito dele começou a doer muito. Então ele percebe que isso é magia do coração. E para os praticantes, se eles são expostos a essa magia, é mesmo que uma maldição, pois eles não podem fazer nada livremente. E se eles quebrarem isso, eles morrerão. Traduzindo, isso é a magia do coração de gado. Então primeiro, ele vai arrumar a memória desse garoto e ver que tipo de magia do coração é essa. Então ele volta um pouco no passado e lembra que o pai dele se sacrificou pela família Lu. E graças a isso, a família Lu disse que não ia tratar ele mal. E a garota Lu, ela sempre protegia essa criança. E o caboclo sempre tentava ensinar ele a como se defender, pois ele queria ser forte para proteger sua senhora. E o bichinho, ele era determinado. Mas passou um tempo e o caos se instaurou. Bandidos atacaram e mataram quase toda a família Lu, deixando para trás só essas crianças. Mas nesse tempo, o Zufan, ele se feriu gravemente. E antes dele capotar, ele falou para sua senhora correr com seu irmão e rápido. E ele pede desculpa
por ele ser fraco e não conseguir proteger ela. E o nosso brabo, ele entende agora porque esse garoto tá com essa maldição, pois ele era leal a essa família e sempre se preocupava com a senhorita Lu. E ele acha que essa condição é uma merda, pois assim ele vai acabar sendo escravo pelo resto da vida. E ele acha que até capotar pessoas é melhor que isso. Então, como ele não pode sair desse lugar sem aquela garota, ele tem que voltar. Então ele dá um soco na árvore de raiva e decide voltar para esse lugar. E voltando para lá, tá aquela confusão. E ele tá achando isso uma merda. Olha a cara dele. Todo dia tem uma merda. E o figurante do Moicano percebe que tem alguém espiando eles e já manda ele aparecer e se revelar logo. A garota ela pergunta se alguém vai ajudar eles, mas o caboclo acha isso impossível, pois a cavalaria chegou muito rápido. Mas na verdade quem tá vindo é o nosso brabo. E ele pergunta para a sua senhorita sobre as artes marciais espirituais e o que tem de errado dá para esses caras. E essa galera já percebe que é seu escravo. A menina fala que pensava que ele tinha capotado, mas nosso prota fala que por um milagre ele saiu vivo. É mentira! Mas enquanto ele tá falando com ela, ele já analisa esse pessoal e fala que o mais fraco está na 6ª camada. O figurante de azul pergunta quem é esse cara, pois não reconhece ele muito bem. E o prota vendo esse maluco, percebe que ele tem a maior quantidade de energia nesse lugar. E com a força do nosso prota, ele sabe que nesse momento essa é uma batalha de vida ou morte. E a galera já fica tirando sarro dele. O caboclo fala que ele é estúpido por ele estar nesse lugar e falando merda. O pirralho fala que vai dar uma lição nele quando eles saírem desse lugar. Então o prota não liga muito para isso e fala que já que eles estão na beira do precipício, pergunta por que eles devem proteger ela, pois nesse momento é só isso que esse cara pode fazer. A garota manda ele parar de falar besteira. O figurante de azul fala que ela é gentil por se preocupar com o escravo. A garota pergunta para esse figurante se ele pode deixar esse garoto ir embora. O figurante fala que isso é impossível e já manda esse brutamontes acabar com o nosso prota. O maluco fala que tá tudo bem e já avança direto para acabar com o nosso garoto. O prota vendo esse maluco vindo na direção dele, sabe que ele é da 7ª camada e ele também sabe que tem que derrotar esse maluco. E o maluco vai vir com a espada com tudo pra cima dele e o prota sabe que só vai ter uma chance. O doidão fala para ele morrer, mas o nosso brabo, ele sabe aproveitar essa chance. Ele dá aquele sorrisinho, dá aquela jogada de pé, segura no braço desse doidão, o maluco deixa a espada cair no chão, o prota pega essa espada e de forma bem rápida, ele faz uma pequena cirurgia na barriga desse brutamontes. Geral vendo isso, fica de boca aberta, pois não esperava que esse garoto pudesse derrotar esse brutamontes. E quando o prota passa por esse cara, ele já pensa logo no seu próximo passo. Então ele procura uma certa pessoa, e quando ele acha a garota, ele vai na direção dela rapidamente, pois ele precisa proteger a vida dessas duas pessoas, pois ele está em uma situação bastante problemática. Então ele pega esses dois e já sai vazado desse lugar. E o pessoal só foi gritando que o garoto fugiu. E o figurante de azul grita para eles serem rápido e seguir aquele garoto. Mas o caboclo e esses dois figurantes já entram em formação e fala para eles não deixar esses caras seguirem a senhorita. E os doidão só falam entendido. O figurante de azul fica irritado, pois essa mera criança ousou arruinar o plano dele e fala que quando ele capturar a criança, vai esmagá-lo. Mas o nosso brabo já tá longe desse lugar há muito tempo. Quando o prota já tá bastante longe e o sol já tá se pondo, a mulher, ela fica gritando pro prota soltar ela e fala que eles não podem deixar o caboclo sozinho e que ela tá querendo voltar para aquele lugar. Essa garota fala que o prota não passa de um escravo e manda ele deixar ela e seu irmão voltarem para aquele lugar. Então o prota dá aquela paradinha e com carinho ele solta ela. A mulher fala que eles precisam voltar, pois não podem deixar os guardas sozinhos. O prota fala que se ela quiser ir, ela pode ir, mas que ela vá sozinha. Então ele pergunta se ela pode derrotar aqueles bandidos quando ela voltar. Então ele começa a sair desse local e manda ela embora, pois os inimigos estão procurando por eles e nesse momento ela só tá querendo morrer. O pirralho tá enchendo o saco do prota, chamando ele de escravo de merda e perguntando como ele pode falar desse jeito com a mestra dele. E ele já fala para ele se apressar logo e devolver ele para sua irmã. O prota se irrita facilmente e pergunta para esse garoto se ele acha que ele não vai ter coragem de dar uns tapas na bunda dele. O pirralho fica gritando e chama novamente o prota de escravo de merda. O nosso brabo dá aquele sorrisinho e o garoto ele fica com essa cara, sem entender bosta nenhuma. Estou lascado. E como o prota ele cumpre sua palavra, ele faz o que ele prometeu.
Tá lá, ele devolveu o garoto para sua irmã, mas ela agora tá cuidando de seu irmão. E ela pergunta para o Brabo se isso não foi demais. Como é, amigo? O Prota fala que isso foi só uma punição e que isso é melhor do que ele capotar para aqueles bandidos. Então ele pergunta para ela se tem algum lugar próximo que eles possam usar como esconderijo. A garota já se toca logo e lembra que sim, tem um lugar. Ela fala que tem várias fazendas nessa área, mas nenhum lugar como esconderijo. Mas tem uma floresta nublada e ela fica ao lado da montanha do Vento Negro. E até os bandidos têm medo desse lugar. E o Prota acha isso perfeito e já chama eles para irem para esse lugar. Então ele indo para esse local, manda ela segurar seu irmão enquanto eles estão passando pela floresta. A garota em pensamento fala que tá bem, mas quando ela sair dessa situação, ela vai punir ele. Eu quero pica. A noite cai e eles chegam na floresta nublada. Ela fala que essa névoa ela existe há anos e fala que é difícil para as pessoas entrarem nesse lugar e saírem com vida. Ela diz que o pai dela falou que o chefe da montanha Vento Negro fala que é forte, é bastante forte, e que ambos os lados da montanha não fizeram nada durante décadas. Então Prota fala para parar com essa história, pois esse lugar ele tá perfeito. E a garota ela fica sem entender bosta nenhuma. Então ela diz para o Prota pegar o pirralho e saírem desse local, e fala que vai distrair os bandidos. O Prota fala que recusa e ela fica com essa cara. Ele diz que não tá acostumado com esse terreno e se ela não vir com ele, ele não vai continuar com essa criança. E se ela ir atrás dos bandidos, ele vai matar imediatamente a criança. Caralho, cuzão. A menina começa a suar frio e o pirralho ele começa a gritar novamente. Então o Prota já fala: se você ir para esse local é o mesmo que morrer. Então ele fala para ela parar de ser mimada e cuidar da vida dela, que os outros se sacrificaram para que ela pudesse viver. E ele fala para ela que para esses caras a vida dela é valiosa. E ele já diz também que nesse momento ele quer capotar o figurante de azul e os outros bandidos vão junto. E a menina fica sem entender. Então ela pergunta se ele ficou maluco e gritando fala que o figurante de azul tem uma quantidade de ki enorme e tem mais outras 4 pessoas fortes ao lado dele, e fala que ele é só uma pessoa. Como ele vai capotar todo mundo? Pois mesmo se ele se juntar com o caboclo, eles ainda não vão ter chance. Então o Brabo ele fala que aquele monte de lixo não é um desafio para ele, e ele fala com esse sorrisinho, ó. Eles estão deixando a gente sonhar. E ele já fala para ela: você pode ouvir meu conselho ou se render agora, você escolhe. Então ele fala para ela entregar uma pedra espiritual para ele, pois agora ela é a esperança da família. E o Prota fala isso sorrindo. E com essa cara de raiva, ela puxa o seu anel e joga na direção do Prota e fala que esse é o tesouro da família. E se ele estiver mentindo para ela, ela vai fazer ele pagar. O Prota já manda ela se acalmar e manda ela esperar nesse lugar, pois já já ele tá de volta. Então ele só entra na floresta e ela só fica olhando ele. Então o pirralho ele começa a falar novamente e diz que esse servo ele se tornou muito arrogante e fala para sua irmã que ela tem que ensinar uma lição para ele. Mas a irmã desse garoto só faz um cafuné nele e fala que apesar dele ser grosseiro, ele ajudou eles dois, e fala que essa atitude grosseira é melhor do que aquela atitude silenciosa e arrogante que os outros têm, e que eles dois deveriam ser gratos. A garota fala que não sabe como o Prota é agora, mas fala que ele mudou. E caminhando para a floresta, o Prota ele começa a falar de um ritual e fala que esse local é uma grande matriz natural e que as pessoas não sabem utilizar ela da forma certa. Só que dessa vez ele vai transformá-la em sua segunda casa. Então ele já começa a preparar tudo. 9 portões fantasma remoto abram. O quarteto de espíritos maligno está vindo. Então o Prota ele começa a ativar sua macumba. E assim no chão ele começa a desenhar. E lá onde estão aqueles dois ingratos, eles olham para a montanha e vê que todo o nevoeiro está sumindo. E ele está sendo sugado para uma direção. E a garota ela fica bastante surpresa e se pergunta o que está acontecendo. Mas nesse momento o nosso Brabo ele voltou. E ela pergunta para ele se foi ele que fez isso. O Prota manda ela se acalmar e fala para ela não ficar tão agitada. Então ele manda ela segui-lo. Ele fala que vai ensiná-la a como fazer algemas mágicas, pois quando os malucos chegarem, ela vai poder capturar eles. E com eles controlados, o Prota vai capotar cada um. E a mulher já fica surpresa e agora percebe que é desse jeito que eles vão derrotar aqueles caras. E enquanto ela está seguindo o Prota, ela em pensamento fala do método de matriz, que ele é algo mais valioso que o método de artes marciais, e que o primeiro nível de uma matriz é o mistério de uma família, e que esse primeiro nível ele vale milhares de ouro. E em pensamento fala que ele era apenas um servo, mas ele fez um conjunto de formação de matriz de forma casual. Então ela pergunta para ele o que foi que aconteceu, mas o Prota nem responde, pois eles chegaram no local. Ele fala que estabeleceu um limite
figurante e que vai ensinar ela agora. E diz para ela esperar até que os caras morram. E a menina fica com essa cara, um cara de pastel. Alguns momentos se passam e a galera tá carregando o caboclo. E o caboclo fala que é preciso de matar ele logo. E o figurante de azul fala que não vai matar ele agora, pois ele quer se vingar da família Lu primeiro. E o caboclo fala para o figurante que se não matar ele agora, ele vai se vingar por aqueles que capotaram. E o figurante de azul fala que quando tomar o caboclo de refém, os outros vão aparecer, pois eles estão escondidos e eles vão precisar da orientação do caboclo, pois esses figurantes não conhecem essa região e o caboclo sim. Então eles só vão seguindo o seu caminho. E o caboclo ele tá resmungando, pois não estava querendo fazer isso. Mas de repente, esses figurantes percebem algo. E quando o figurante de azul olha, ele vê que na frente dele está aquele carinha que capotou o grandalhão. E o prota ele tá sentado e pergunta para eles por que eles demoraram tanto, pois tem bastante tempo que ele tá nesse lugar esperando. O figurante de azul fala que ele é corajoso por estar aparecendo diante dele e já manda esse maluco pegar ele logo e capotá-lo. E o doidão, sem pensar, só vai na direção do prota, mas o prota só fica lá esperando ele. E olha a cara do nosso garotinho. Essa vai ser a minha melhor vigarice. O maluco chega perto do brabo, mas o nosso prota, ele não tá nem ligando. E o doidão só vem gritando, mandando ele pro inferno. Mas o prota calmamente fala para todos que aqueles dois, eles estão paralisados e agora estão na mão dele. O figurante azulzinho, ele manda o maluco esperar. E quando o doidão tá com a espada perto do prota, ele rapidamente para. E olha a confiança do nosso garoto. O figurante azulzinho pergunta o que ele disse mesmo. E o prota fala para eles fazerem um acordo. E enquanto ele tá falando isso, ele vai se levantando. O figurante pergunta que tipo de acordo, com essa cara de cu bem que assim dele. E com os malucos se encarando, o prota fala que vai entrar com aqueles dois, mas o figurante deve garantir o futuro dele. O doidão ficou com essa cara de cu e o caboclo dá aquele grito perguntando o que diabo ele tá falando. Então o maluco se aproxima do prota e pergunta por que ele tá traindo a família Lu. Aí o prota olha pra cima e pergunta por que ele traiu a família também, e diz que tá um pouco curioso com isso. Aí o prota responde, já que ele tem bastante tempo. Ele diz que as pessoas não podem continuar se destruindo, e agora que a família Lu ela foi derrotada, ele não pode reconstruir uma família com uma só pessoa. Então ele diz que usar suas vidas para trocar uma vida melhor para ele é o certo a se fazer. Pergunta por que ele deve procurar a morte por causa dessa família. Então ele pega um alinho e fala que os dois estão escondidos na floresta e no final desse cordão, mas ele dá um aviso que no meio do caminho esse cordão tem várias voltas e ele é o único que pode identificar o caminho certo. Então, para ser seguro, ele disse que usou uma corda vermelha. Então ele entrega a corda para o figurinha. E o figurinha acha interessante. Fala que foi uma boa ideia usar uma corda vermelha, pois ia ficar bastante destacado o caminho na floresta. E essa corda deixa o rastreamento bem mais fácil. E olha o sorrisinho do nosso garoto. Eu vou comer teu cu. O figurinha fala que aceita o acordo e espera que o prota não esteja mentindo para ele. O nosso garoto fala do fundo do seu coração que ele é honesto. Aí o figurinha fala que ele não confia em ninguém, principalmente nele. E nesse momento os dois se encaram. Aí, como a mente de maluco é praticamente a mesma, eles começam a sorrir do nada. Então o figurinha pede para ele mostrar o caminho. Assim os dois entram na floresta. E enquanto eles estão nesse caminho, o caboclo fala que ele é um canalha, pois ele traiu a jovem mestre. E fala também que eles confiavam nele. E dessa forma, ele fica xingando o figurinha também. Aí ele fala que mesmo que ele morra, ele vai fazer os dois se arrependerem por essa traição. Mas nesse momento nosso prota para. E o figurinha pergunta por que ele tá parando agora. Então ele pergunta se esse é o lugar. Mas o nosso garoto ainda fica sem responder. E quando ele fala, a única coisa que esse doido diz é que ele trouxe esse figurinha para esse lugar porque aqui é onde ele vai capotar. O figurinha já entra em choque, pois ele caiu em uma armadilha. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Então ele parte pra cima desse garoto e manda ele morrer. Mas o prota, ele simplesmente desaparece. E no lugar onde ele estava, aparece um monte de troncos. Aí o doidão já olha rápido para o lado e manda seus companheiros achar esse maluco. Os doidão falam que a corda foi arrebentada e que o caboclo também desapareceu. O maluco já arranja os dentes e fica irritado. Com isso, ele dá uma porrada no chão e fica xingando todo mundo. E ele pergunta como o nosso garoto teve a ousadia de enganar ele. Aí ele já grita para o alto e fala para ele esperar, pois uma hora ou outra ele vai sair desse lugar e vai
caçar ele. Mas nesse momento, eles escutam uma gargalhada, e esse sorriso é do nosso garoto. E ele fala para esse figurante que ele não vai ter nem a chance de matá-lo. Aí todo mundo fica se perguntando o que foi que aconteceu, pois a névoa, ela ficou vermelha, e ela tá cobrindo todo o local. O figurinha manda eles ficarem alerta, só que esse figurinha escuta algo, e o que ele escuta é o silêncio, pois todo mundo que estava perto dele começou a desaparecer, como se eles nunca tivessem existido. E longe dali tá a nossa galera, e a garota tá dentro do círculo mágico, pois ela que tá fazendo essa macumba. Então ela fala que todos foram controlados, e pergunta para o nosso garoto o que ele vai fazer agora. Então ele se aproxima dessa menina e fala que o próximo passo dele é ajudar ela. Assim ele segura o braço dela, ela pergunta o que ele tá fazendo, e ele dá aquela encoxada nela. Ah, Zé da Manga! E manda ela relaxar. A menina fica corada. Então o Prota manda ela acompanhar ele. E nesse momento manda ela ter foco. Então ele posiciona a mão dela no lugar certo e começa novamente a ativar essa matriz. E a garota fica surpresa, pois nesse momento está sentindo poder extraordinário. E olha o sorriso desse pescotapa. E o que ele faz? Ele fala para mandar matar todos eles. E a garota abre o bocão de surpresa. E nesse momento um bando de sombras negras sai desse círculo de magia. E agora elas vão direto até onde aqueles figurantes. E esses bichos são espíritos malignos. Os malucos já entram em desespero, se perguntando que diacho é isso, mas esse cabelinho cinza aqui, ele logo cala a boca, pois o seu colega foi atingido por um desses espíritos. E olha a cara desse maluco. O doidão ele tenta correr e deixa o figurinha de azul para trás, mas o espírito também pega ele. E depois que ele foi pego, ele caiu no chão como bosta. E agora só falta um, o figurinha de azul. E o bicho tá indo atrás dele. O maluco pensa que com a mão ele vai conseguir pará-lo, mas ele não consegue. E com isso, ele cai no chão e começa a dar umas gorfadas. E aqui, ele fica amaldiçoando o nosso Prota e pergunta quem realmente ele é. E longe dali, só vemos a sombra do nosso garoto. E o maluco, ele foi até o local só para ver ele capotando e mandando ele ir para o inferno. E se ele realmente quer saber quem é ele, mandou ele perguntar para o rei. Acabou.